Abre sua Bíblia comigo aí em Neemias, capítulo 2, versículo 17. Neemias 2, 17. Está escrito assim: Então eu lhes disse: Vocês estão vendo a miséria em que nós estamos? Jerusalém em ruínas e os seus portões destruídos pelo fogo. Venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém, para nos livrarmos desta vergonha. E lhes declarei como a mão bondosa do meu Deus havia estado sobre mim e também as palavras que o rei me havia falado. Então disseram: Vamos nos preparar e começar a reconstrução. Então se prepararam para fazer esta boa obra. Eu queria que você repetisse aqui. Depois de então disseram. Podemos? No disponhamos-nos. A gente repete essa parte. Vamos, 1, 2, 3. Disponhamos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Agora eu vou ler mais uma vez na minha versão. Está escrito assim: vamos nos preparar e começar a reconstrução. Você pode dizer amém? Amém. Feche seus olhos, eu queria orar com você nessa noite. Muito obrigada, Jesus. Se nós ainda não te agradecemos, nós queremos começar dizendo muito obrigada. Estar na sua casa nunca é mais um dia, é um grande dia. Estar na sua casa é um privilégio, é uma honra. E nós estamos aqui, entregando não o que sobra da nossa semana, mas o que prova o nosso coração. Nós estamos provando e entendendo aquilo que a Tua palavra diz, que é bom e é suave estar entre os nossos irmãos. Obrigada pelo privilégio de estar na Tua casa e dentro da Tua casa, sentir a Tua presença de uma forma mais peculiar, mais profunda, mais pontual. Nós amamos a Tua casa. E se alguém aqui ainda não consegue amar com todo o coração a sua casa, nós estamos pedindo, nos dê mais amor pela tua casa. E se eu puder te fazer um pedido mais específico nessa noite, Jesus, sobre mim e sobre a vida dos meus irmãos, eu queria pedir que o Senhor nos desse clareza na mente nessa noite. Que toda distração, todo pensamento misturado, toda agitação de mente acalmasse agora pelo poder do nome de Jesus, para que eles entendam a palavra que será liberada, Pai. E naquilo que eu, pela minha humanidade, me confundir nas palavras, que o Teu Espírito traduza aos ouvidos dos meus irmãos. Mas que a gente saia com entendimento, conhecimento e discernimento das Tuas direções, para que a gente possa caminhar mais uma milha, cheio de forças e alegria, Pai. Fala com a gente, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Eu não sou uma pessoa de dar muito tema às palavras. Mas quando eu estava estudando para ministrar aqui, o Senhor colocou um tema no meu coração sobre o que eu vou conversar com vocês. E o tema é projetando para a minha reconstrução. Fala comigo, projetando para a minha reconstrução. Quantos conhecem a história de Neemias? Neemias é um personagem muito usado, principalmente no contexto pentecostal, sim ou não? Nós gostamos de olhar para a história de Neemias, de olhar para as suas nuances, para o que Deus fez na história através dele, porque talvez você não saiba, mas Neemias, o livro de Neemias, é escrito relatando um período pós-babilônico, pós-cativeiro. O povo já foi liberado para voltar a Jerusalém.
Só que quando eles chegam em Jerusalém, Jerusalém não é mais a mesma de antes. Jerusalém se tornou uma cidade fantasma, um lugar fantasma, por causa de toda a destruição que as invasões de Nabucodonosor trouxeram para aquela terra. Então o contexto é um contexto de fatalidades, de ruínas, de destruição, sim ou não? Há uma alegria em entender que um povo que estava cativo é liberado, sim ou não? Mas há uma tristeza em perceber que aqueles que estão livres voltam a caminhar em lugares de ruínas. É nesse contexto que Neemias é alertado, porque Neemias ele não é apenas um copeiro do rei. No ambiente social da época, Neemias servia ao rei, não como copeiro, não era um mordomo naquela época. Copeiro era mais como alguém de confiança, um conselheiro real. Essa era uma das características da atribuição de Neemias. Ele não só era alguém que servia o rei, ele era alguém que de tamanha confiança. Ele bebia antes do rei as bebidas, ele comia antes do rei as comidas, e ele era alguém que atestava ao rei: tá tudo bem, sim ou não? Só que essa é a função de Neemias na terra. Quando Deus olha para Neemias, Deus não encontra um copeiro, Deus encontra um construtor. Todo construtor, ele tem um coração sensível. Fala comigo, construtores, tem um coração sensível. É aquele tipo de pessoa que não suporta ver pessoas quebradas, porque o coração começa a palpitar em compaixão. Não suporta ver ambientes que antes eram alegres se tornarem ambientes tristes. Ele é estremecido em compaixão. Ele se torna sensível quando vê alguém ferido. Ele é sensível a alguém que sofre. Ele é sensível a alguém que foi humilhado, destruído. Então, se a sensibilidade é um pouco mais aflorada, deixa eu te dizer, você foi chamado para ser um construtor. Construtores não conseguem olhar para ambientes de caos e ignorar o caos. Construtores não conseguem olhar para o ambiente de desordem e ignorar a desordem. Eles não conseguem olhar para os cacos daquilo que se quebrou e ignorar os cacos. Eles precisam se mover. Então o construtor, ele tem um coração sensível. Ele não é indiferente. E aí eu preciso dizer para você, uma das estratégias do inimigo para esse tempo não é tirar você da igreja, não. Não, cara. Foi-se o tempo que ele queria esvaziar as igrejas. A estratégia do inimigo é te colocar dentro da igreja cheio de frieza espiritual, cheio de apatia espiritual, insensível, anestesiado, adormecido. E se ele conseguir isso, todo culto que você for vai ser igual. Toda igreja que você entrar vai ser ruim. Todo ambiente de louvor que você ouvir não vai acontecer nada. Porque aqui que está errado, não. É porque o inimigo já conseguiu arrancar de você a sensibilidade. Mas construtores, eles se movem em sensibilidade. Você percebe um construtor quando a mão dele não está todas as vezes no bolso, mas ela sempre está estendida para alguém. Quando as primeiras
primeiras palavras que saem da boca dele não são palavras de maldição e nem as palavras de orgulho dizendo eu avisei, mas são palavras no sentido de que você errou, mas ainda há misericórdia e tempo para se levantar. Segura na minha mão, vamos junto. Construtores são um pouco mais sensíveis do que o normal. É por isso que eles também sentem mais do que o normal. Dores, feridas, decepções, traições. Eles sentem por mais tempo, eles ebulam por mais tempo. Isso é o que acontece com Neemias. Ele é alguém com um coração sensível. Porque eu vou te falar, meu irmão, embora ele esteja no palácio, num lugar de destaque, num lugar bom, não havia ruínas no palácio, não havia um caos no palácio, não havia humilhação no palácio, não havia miséria no palácio. É lá que Neemias está, mas o coração dele não está preso no palácio. Há uma compaixão dizendo: o que será daqueles que estão nas ruínas? O que será daqueles que estão humilhados? O que será daqueles que não têm mais Jerusalém como antes? O que será? E aí, reconstrutores não têm medo de perguntar as coisas, porque eles não ignoram as situações. Deixa eu te falar uma coisa: ignorar não resolve, ignorar não apressa o fim, ignorar fala mais sobre um caráter omisso do que um caráter posicionado. A gente confunde equilíbrio com neutralidade, sim ou não? A gente olha umas coisas e fala: não vou falar nada. Ali, ó, eu vou falar nada, meu Deus, eu não vou falar nada, meu Deus. Equilíbrio não é estar neutro diante de situações que Deus quer que você se posicione. Equilíbrio é no meio da nossa posição não jogar pedras, não criar espinhos, não jogar as pessoas no inferno. Construtores não têm medo de perguntar para Deus: por que está doendo aqui? Por que existem ruínas nesse lugar? A Bíblia diz que Neemias pergunta: como é que estão as coisas lá em Jerusalém? E alguém fala assim: tem sobreviventes. Oh glória! Tem sobreviventes no meio das ruínas. Tem um pouquinho de gente cheia de vida no meio das ruínas. Mas o ambiente ainda é de ruínas, apontando para vergonha, humilhação e caos. Aí, no meio desses caos, Deus levanta construtores que são movidos no seu coração e não conseguem ficar parados. Você até tenta: não vou, mas a natureza de Deus dentro de você é como aquela natureza que Ele tem de reconstruir a história da humanidade. Deus é expert em reconstruções e você tem o DNA dele. Você foi chamado para reconstruções. E aqui eu ainda estou falando sobre reconstruções do lado de fora. Mas talvez você nem sabe que pode reconstruir algumas coisas, porque é você que está em ruínas. É você que está cheio de caos por dentro. É você que está sobrevivendo. Mas quem chega do teu lado consegue ver o caos que está aí dentro da tua vida, está dentro de você. Neemias é encontrado por Deus com um incômodo santo.
Fala comigo, incômodo santo. E eu não sei se eu falei isso da outra vez, mas se eu falei, vou aplicar de novo. Eu já ouvi pessoas pregando, falando que Deus não incomoda ninguém, porque Deus é amor, Deus é uma flor. Deus incomoda a gente, e os incômodos de Deus são santos, santos incômodos que nos trazem para o lugar certo, santos incômodos que nos afastam dos caminhos do pecado, santos incômodos que nos fazem discernir um caminho de morte, santos incômodos. Neemias é incomodado em sua sensibilidade a não deixar as coisas como estão. Aí eu vou dizer para você, no dia em que Deus colocar você em lugares de destaque, em lugares relevantes e influentes, não perca o coração sensível, não perca o coração amável. Neemias se torna a resposta de Deus para os sobreviventes das ruínas. A Bíblia diz que, sendo copeiro, algumas das funções dele incluíam servir, cuidar e proteger. Ele não sabia, mas a atribuição dele em servir o rei, cuidar do rei, proteger o rei, estava preparando ele para cuidar do povo, servir o povo, proteger o povo. E é no lugar onde ele é treinado que ele recebe autoridade e habilitação para avançar na sua missão. Deus está treinando você. Deus está aperfeiçoando você. Não negligencie as lições que você tem tido hoje. Hoje você serve. Servir não é degradante. Servir é privilégio, é honra. Hoje você cuida, hoje você protege. E às vezes você até fala, eu cuido e quem cuida de mim? Eu protejo e quem me protege? Deus está te treinando para algo maior, para algo melhor, para algo de grande alcance. Então entra no treinamento de Deus, entra no estágio de Deus, pega as ferramentas, as autorizações, as habilitações necessárias e se prepare para o lugar onde Ele te levará. Se é para servir, sirva da melhor forma. Se é para cuidar, cuide com tudo que você tem. Se é para proteger, proteja com toda a sua força. Amém? A Bíblia diz que Neemias ele encontra a oportunidade para fazer algumas coisas por aquele povo. Pela sensibilidade do seu coração, ele chora. Sim ou não? Ele chora com os que choram. Pela sensibilidade do seu coração e pelo temor a Deus, ele ora. Ele ora para que Deus se lembrasse do povo, para que Deus tivesse misericórdia do povo. Pela sensibilidade do seu coração, ele jejua para que o rei fosse favorável. Pela sua essência de construtor, ele age. Fala comigo, agir. De nada adianta a gente chorar algumas situações e nunca se mover para mudá-las. De nada adianta a gente ter compaixão por muitas pessoas que estão aí fora padecendo,
precisando de auxílio e nossas mãos nunca se estenderem. De nada adianta você ver alguém morrendo do teu lado e chorar, falando: tadinho, tá morrendo, tadinho, tá caído, tadinho, tá sendo humilhado, e nossas movimentações nunca cooperarem para uma mudança de cenário. A gente lava as nossas mãos, até chora, mas lava as nossas mãos. Não. Construtores, eles sentem e agem, eles sentem e se movimentam, eles sentem e reagem, eles sentem e projetam, eles sentem e prospecção, não sei conjugar esse verbo. Então, eles sentem e projetam. Isso aí. Eles não conseguem ficar parados. Neemias vai até o rei e ele recebe do rei cartas, madeira e permissões. É como se Deus estivesse dizendo assim para Neemias: Neemias, eu te fiz sentir, você reagiu, e agora você tem cartas, madeira e permissões. Madeira para quê? Para a construção daqueles muros, madeira era como se fosse a matéria-prima. Permissões para quê? Para o contexto de guerra daquela época, eram autorizações para o trabalho. E cartas para quê? Cartas para abrirem os acessos, dizendo: o rei liberou, o rei enviou, o rei aceitou. Construtores sensíveis e ágeis têm acessos abertos por Deus para a obra, acessos abertos por Deus para a missão. Você nem sabe explicar como que as portas se abrem, você nem sabe explicar como que as oportunidades chegam. Deus está te dando cartas para acessos. Construtores recebem madeira, provisão. Você não sabe explicar de onde veio o dinheiro. Você não sabe explicar por que aquela irmã resolveu ajudar você. Você não sabe explicar por que está transbordando. Você não sabe explicar por que você empresta e não te falta. Por que você dá e não te falta. Você não sabe explicar porque parece tão pouco, mas sobra, abunda, transborda. Deus te deu madeira de provisão. Construtores têm permissões. Eles andam onde ninguém anda. Eles entram em causas que ninguém entra. Se você não é construtor e tentar entrar em algumas situações, Deus te barra, Deus te trava. Agora, se você é construtor, existem portas que têm a tua altura, que têm o teu molde, que estão esperando você chegar para se abrirem, que estão esperando você se aproximar para serem liberadas. Uma coisa que eu aprendi com minha mãe pastora. Um dia ela virou para mim e falou assim: minha filha, você sabe qual é a diferença de autoridade e autorização? Nunca tinha pensado nisso. A minha cabeça faz assim, ó. Eu sou fleumática, eu gosto de pensar. Vai assim, ó. Aí eu fiquei, parei e falei: não. Ela falou assim: algumas pessoas, elas têm autoridade. Elas poderiam impor as mãos, elas poderiam avançar, porque elas têm autoridade.
E eu vou te falar, todo cristão tem autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Mas ela falou assim, mas eles não têm autorização. E existem outros que têm até a autorização. Deus já disse, vai, faz. Mas ainda não adquiriu a autoridade necessária. Na história de Neemias eu consigo ver pessoas que são construtoras. Elas recebem de Deus autorização, mas elas também recebem de Deus muita autoridade. Autoridade para quê, Karen? Para chegar em ambientes de caos, portando estratégias do céu, portando inteligência para movimentar o ambiente de caos e trazer momentos de restauração outra vez. Existem pessoas que na situação que você está passando, elas nem inteligência teriam para mudar algumas coisas. Aí você que está cheio de autoridade, cheia de autorização, tem coração de construtor, Deus deu estratégia. Vai por aqui, faz isso aqui, muda essa geografia, muda isso de lugar. E você vai vendo que a cada movimento, o ambiente de caos é transformado em ambiente de glória. O lugar de ruínas é transformado em um lugar de restauração. Levanta sua mão, deixa eu profetizar sobre a sua vida. Deus vai te dar estratégias, construtor. Aquilo que o inimigo colocou ao chão, Deus vai te dar estratégias para fazer tudo novo. E se da primeira vez a glória dessa construção foi tamanha e o inimigo conseguiu colocar ela no chão, não desiste não, não fraqueja não enrijece não. Deus está te dando estratégia para uma segunda casa. Deus está te dando estratégia para um novo muro. Deus está te dando estratégia para uma nova cidade. E a glória dessa segunda casa, desse novo projeto, dessa nova construção será muito maior do que a primeira. Será muito maior do que o que você já viu até aqui. Será muito maior do que aquilo que você já experimentou. Neemias está lá. E a Bíblia diz que por 3 dias ele caminha. Ele não faz nada. Ele caminha em silêncio e observação. Ele rodeia Jerusalém. Ele dimensiona o caos. Ele dimensiona o problema. Ele não diminui. Ele não menospreza. Ele não finge. Ele dimensiona. Por 3 dias ele faz silêncio para quem estava lá e era sobrevivente e para quem foi com ele para a obra. Porque construtores, eles sabem. Eles não podem dizer tudo para todo mundo. Existem estratégias e projetos que Deus te deu que se sair aqui do tempo errado, o inimigo consegue abortar. O inimigo consegue paralisar, ele consegue cortar. É por isso que às vezes a gente caminha em silêncio. Martela. Puxa. Deus não precisa que você faça barulho. Deus precisa que você tenha estratégia sobre o projeto. Tenha atenção no projeto. Tenha o coração no projeto. Muitas vezes quem conta tudo para todo mundo, na verdade não ama. Não ama nada. Quando nós amamos, às vezes a gente só fica quietinho. Por 3 dias ele fica quietinho. Até que ele entende.
é hora de falar. E aí eu vou dizer para você, talvez você nem é Neemias ainda, você é a ruína. Todos nós vivemos momentos em que o inimigo consegue desestruturar algumas coisas, sim ou não? Você foi cristão a vida inteira, mas numa situação que exige de você um nível mais resistente de fé que você ainda não adquiriu, aí você é cristão, você tem fé, mas aí você ainda não consegue meio lidar com seus sentimentos. Aí os seus sentimentos, eles vão te paralisando, te quebrando por causa das situações. Todos nós temos um momento em que a gente lembra e fala: nossa, eu estava arruinada aquele dia. Minhas emoções estavam arruinadas. Minha vida com Deus estava quebrada. Sim ou não? Mas graças a Deus que Ele é excelente em pegar coisas quebradas e transformar em coisas novas, em pegar pessoas quebradas e transformar em pessoas restauradas, em pegar famílias destruídas e transformar em famílias saudáveis, em pegar ciclos e paralisá-los para que novas coisas aconteçam. É por isso que eu quero te falar: construa, reconstrua, projete, ore de novo, cante de novo, tenha sonhos de novo. Coloque Deus aí no meio dos seus cacos, Ele sabe o que fazer. Mostre para Deus as ruínas que estão na sua vida, Ele sabe como construir. Mas tira da sua cabeça essa ideia de que porque tem ruínas, está acabado. Enquanto você fizer assim, ó, Deus, Ele pode mudar as situações. E às vezes Ele começa, e não é que você queira fazer silêncio, é porque você não tem nem voz para falar. Porque aonde Ele está pegando nas ruínas ainda dói. Aonde Ele está mexendo nos cacos ainda fere. E aí você não consegue nem falar, você só deixa Ele trabalhar. Até que chega um dia em que Neemias fala: vocês estão vendo que está em ruínas, vocês estão vendo que tem humilhação, miséria, mas vamos nos preparar. Para quê? Para ver o caos chegar de novo? Para ver aquela pessoa me ferir de novo, aquela situação que é um ciclo vicioso acontecer de novo, esse novo relacionamento não dá certo, eu vou me preparar para isso? Não. Vamos nos preparar para começar a reconstrução. Vamos nos preparar para começar um novo projeto, para começar uma nova agenda, uma nova vida, um novo sonho. Vamos nos preparar para algo novo. Mas há vestígios ainda das velhas coisas. Vamos deixar aquele que sabe o que fazer varrer, limpar, tirar. E vamos nos preparar para construir tudo novo de novo. Reconstrutores têm um coração sensível. Reconstrutores sentem o peso das situações. São cheios de consciência das coisas. Reconstrutores são cheios de estratégia. E reconstrutores são cheios de visão. Imagina, você está sentindo martelar
de Deus, mas a sua visão está naquilo que Ele está criando. Você está sentindo Ele mexer nas tuas ruínas, mas você também está entendendo que se Ele está mexendo, é porque Ele vai mover. Se Ele está mexendo, é porque Ele vai fazer. Se Ele está mexendo, é porque vai acontecer. Se Ele está mexendo, é porque vai mudar. O mexer de Deus é um sinal de que as coisas não vão ficar do mesmo jeito. Glória. Todo reconstrutor um dia já foi reconstruído. Todo reconstrutor um dia já precisou de reconstrução. Todo aquele que sabe lidar com pessoas quebradas um dia já foi quebrado. Todos aqueles que sabem indicar o remédio para pessoas feridas um dia já foi quem precisou encontrar o remédio. Isso é que nos dá autoridade. Isso é o que nos dá legalidade. Neemias está construindo, reconstruindo os muros. E no momento que ele fala, aqueles que estão com ele e aqueles que sobreviveram compram a ideia, entendem o projeto. Nasce em Neemias, mas é de todo mundo. Nasce em Neemias, mas é para o bem de todo o povo. Nasce em Neemias, mas todos querem ajudar. Nasce em Neemias, mas todos querem fazer alguma coisa. Sacerdotes cooperam, levitas cooperam, filhas cooperam, filhos cooperam e todos estão trabalhando para reconstruir aquele lugar. Só que todo movimento de reconstrução tem oposição. O inimigo não suporta restaurações. Ele luta desde o jardim para que as coisas sejam derrubadas, destruídas, quebradas. Mas Deus age desde o jardim para que tudo seja restaurado, reconciliado, redimido, reconstruído, refeito, recriado. O inimigo odeia quando você se levanta do chão. Ele odeia quando você veste a roupa para ir para a igreja, mesmo tendo motivos para ficar vitimizado em casa. Ele odeia quando você levanta as mãos e no dia mais difícil da sua vida você diz que não é o fim. Ele odeia quando você entrega causas diante de Deus. Ele odeia quando no meio dos cacos você diz: Deus vem me ajudar, Deus vem me tocar. Ele odeia. É por isso que ele vai mandar oposição. E o primeiro movimento da oposição para a sua reconstrução, para aquilo que vamos reconstruir, é quando o inimigo fala assim: o que você planeja fazer não vai dar certo. O que está no seu coração para ser movimentado é melhor não. O inimigo odeia quando Deus planeja o bem para você. Ele odeia quando Deus planeja uma nova misericórdia para você. E aí ele vai começar a tentar te fazer descredibilizar o projeto novo, descredibilizar a nova estratégia, descredibilizar. E não é sobre os outros, é você que ele quer que descredibilize. É você que vai olhar para o que está acontecendo e vai olhar para o quanto Deus vai precisar trabalhar e vai falar assim: é melhor ficar do jeito que está. É você que vai olhar para os pecados que você precisa renunciar e o quanto isso vai custar, mas você sabe que vai ser diferente depois disso, que vai ser muito melhor depois disso. Mas aí você olha e fala: não, é melhor ficar do jeito que está.
construindo. O projeto está em você, mas ele nasceu em Deus. Você porta um novo projeto, mas o arquiteto, o engenheiro, o escritor é Deus. É por isso que o projeto é maior do que você. Não cabe na sua condição financeira agora, mas cabe na provisão de Deus. Não cabe na tua condição familiar agora, mas cabe na condição de Deus. Não cabe em como você está vivendo hoje, mas cabe na condição de Deus. E aí a gente caminha seguro. Que se for um projeto seu, desiste. Mas se é um projeto de Deus, continua. Continua. Foca na reconstrução. Até que a Bíblia vai dizer, eu estou terminando, tá bom? Estou terminando, pastor. A Bíblia vai dizer que quando os muros estão prontos, não tem brecha. A Bíblia vai dizer que o inimigo, que antes era uma oposição de afronta, de desvalorização, agora muda a estratégia. Quando o inimigo começar a ver pronto aquilo que ele tentou fazer você nem acreditar que ia acontecer, ele muda de estratégia, sabia? Se já aconteceu, como é que ele vai te fazer descredibilizar? A estratégia dele é te deixar com os muros prontos, sem nenhuma brecha, mas falar assim: vem pra cá, se aproxima, chega perto. E aí esse é um perigo. Nós temos a tendência a proteger os nossos muros quando eles ainda estão sendo construídos. E a vida é assim, a gente constrói com uma mão e fica com a espada na outra. Essa é a vida do cristão. Reconstrói e guerreia. Reconstrói e guerreia. Até quando, cara? Até a vinda de Cristo. Descanso só na glória. A gente tem essa tendência a proteger nossas construções enquanto elas ainda estão caminhando. Mas no dia que fica pronto, a gente perde o senso de vigilância. Tá pronto, eu não preciso mais guerrear. Já construí, eu não preciso mais orar. Deus já moveu, abriu a porta que eu pedi, eu não preciso mais jejuar. Mas a gente se esquece que o inimigo, ele luta contra muros que estão se construindo, mas ele também luta quando os muros estão de pé. E aí você vai ter que continuar protegendo, continuar cuidando daquilo que você já construiu em Cristo. Eu já restaurei minha vida sentimental. Não flerte com o inimigo. Não barganhe com a oposição. Ele está dizendo: vem cá, eu quero paz. Vem cá, eu quero te dar coisas boas. Vem pra cá, vem pra cá. E você precisa dizer aquilo que Neemias diz. Os muros já estão prontos, não tem brecha, mas ele ainda diz: eu estou em uma grande obra. A obra é maior do que esses muros, a obra é maior do que esses tijolos, a obra é maior do que tudo isso. Por isso eu não posso me distrair. E aí depois ele descobre que a proposta de proximidade, na verdade, era uma proposta de distração para destruição. Por isso que eu vou te falar: se você lutou, sofreu, sangrou, chorou, ficou em silêncio para ter essa área da tua vida reconstruída, não caia na cilada de parar de vigiar,
de parar de orar, de parar de jejuar. Continue vigilante. Porque a obra para o qual você está construindo é uma parceria. É Deus e você. É a essência do Criador em você. Você está em uma grande obra, mas você também é uma grande obra. Não baixe a guarda. Pode custar tudo. Não baixe a guarda. Pode te levar para os mesmos lugares das ruínas de antes. Não baixe a guarda. Ah, mas agora é só uma vez, agora é só um pouco, aquele todo eu já consegui me livrar. Não é assim. Não flerte. Seja radical na sua vigilância. Seja radical no seu posicionamento. Vamos ali, não vai prejudicar a obra? Vai! Então eu não posso me distrair, eu não posso ir. Faça isso, não vai prejudicar? Vai! Eu não posso, eu estou em uma grande obra. Você entende isso? Projete a sua reconstrução. Chame Deus para a causa. Chame Deus para a situação. Senta na mesa com Ele. Fala para Ele: Deus, escreve, desenha, e eu vou agir. Você está comigo, amém? Não flerte. Fala comigo: eu não vou deixar de vigiar só porque alguns muros eu consegui reconstruir. Existe uma obra dentro de você que só vai acabar no dia de Cristo Jesus. Por isso que todo dia você coloca um novo tijolo, protege esse tijolo. Você se torna um novo lugar e protege esse lugar. Até o dia de Cristo Jesus, você é uma grande construção. Todo construtor já precisou de reconstrução. E aí eu termino dizendo para você que reconstrutores, eles caminham em uma vida de perseverança, permanência e resiliência. Vamos diminuir aqui? Botar perseverança e permanência em uma só, né? Eles caminham em uma vida de resistência e resiliência. Sabe o que são essas duas coisas? Resistência é que você aguenta a pancada. Você aguenta o tranco. Ah, mas você aguenta. Deus sabe sua estrutura, você aguenta. Ele não te faz viver nada que você não possa aguentar. Se sustenta. Construtores são resistentes. O inimigo vem e bate, e eles estão de pé. Vem e bate, e eles estão de pé. A pressão vem e bate, e eles estão de pé. Mas eles não são perfeitos. Então pode acontecer que um dia a resistência faltou um pouco. Mas aí eles têm uma outra marcha. A marcha da resiliência. Quando a marcha 1 falhar, eles têm a marcha 2. Resiliência é o quanto você renasce, o quanto você ressurge, o quanto você renova. Significa que um dia você, como minha mãe
pastora fala, você morreu. Aí do nada você viveu. Você se tornou cinzas, aí do nada você queimou. Você foi ruínas, aí do nada você se construiu de novo. Resistência e resiliência são a marca da vida de quem projeta reconstruções. Você até apanhou, você até foi ao chão, mas já está projetando o dia de ficar de pé de novo. Já está vendo a hora de profetizar de novo. Já está vendo a hora de exercer o ministério mais uma vez. Já está vendo a hora de abrir as portas a largo de novo. Já está contando no relógio as horas para evangelizar, para ir aos perdidos, para abraçar a sua família, para restaurar as suas relações ou para criar novas relações. Você já está contando no relógio. Já está preparando a madeira que Deus te deu. Já está separando as cartas e caminhando com as permissões. Fica de pé comigo. Fez sentido para você? Deus vai encher você de estratégia. Cabelos brancos, pessoas de cabelos brancos vão ser cheias de estratégias. Os novinhos, as meninas novinhas, os meninos novinhos, escola fundamental, média, Deus vai encher você de estratégias. Você nem vai entender muito, porque vai ser automático. Vai acontecer uma coisa, você pensou. Vai acontecer outra coisa, você agiu. Vai acontecer outra coisa, você se movimentou. Vai ser automático. Se alguma situação na vida esfriou o seu coração, petrificou a sua sensibilidade, eu oro como Ezequiel orou, para que Deus tire o coração de pedra e torne a dar a vocês um coração sensível. Para que Deus dê a vocês pés que agem, mãos que agem, mentes cheias de estratégia e uma fé resistente e resiliente. Vamos louvar. Vamos louvar. Tem um pouco de gás ainda para louvar? Vamos louvar, porque o tempo de reconstrução já está batendo na nossa porta. A oportunidade de ser transformado já chegou. O passado vai ficar para trás. Ele só vai servir de base. Deus não vai ignorar as experiências. Elas serão base. Para quê, Karen? Para fundamentar uma nova estrutura dentro de você. Você não vai se esquecer do que passou, mas você vai se lembrar que em meio a tudo que passou, Deus passou com você. Feche os seus olhos. Se você souber essa canção, ouve agora. Eu sei que entrou o ano e você estava bem, mas aí nesse mês as coisas ficaram muito difíceis para